Bom dia, são 9h34. Está começando o Manhã CMJ, seu programa diário na rádio e na TV Câmara. Muita informação e serviço para você pelo site da Câmara, pelo nosso canal no YouTube e pelas redes sociais. Participe do nosso programa, mande seu recado por qualquer uma das nossas plataformas. Se tiver alguma reclamação ou solicitação, passa para a gente que sua mensagem chegará aos vereadores. Em caso de denúncia, você pode utilizar nossa ouvidoria. É só clicar na capa do nosso site www.jataí.gov.leg.br. Você também pode enviar sua mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é o 64992791371, 992791371. Além das notícias desta manhã e da Câmara, hoje teremos os boletins de tecnologia e informática e o resumo esportivo. O Manhã CMJ tem reportagem e produção de Paulo Sérgio PC, Thalisson Novaes, Sosterian Fernandes e Wellington Cândido. Na técnica e comandando os transmissores, Giorgio Assis. Edição e apresentação, Francisco Cabral. Hoje é quinta-feira, dia 24 de março de 2022, o Dia Internacional para o Direito à Verdade para as Vítimas de Graves Violações dos Direitos Humanos e o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, que já foi assunto aqui do nosso Bom Dia, do nosso Saúde em Dia e do Bom Dia SUS, e também sobre o Castro Alves, né, Jorge? A gente falava aqui sobre uma das vítimas da tuberculose, uma doença que está de volta aí e merece toda a atenção da sociedade. E o 24 de março na história de Jataí. Vamos conferir o que descobriu sobre a data o escritor Dorival Carvalho Melo, titular do site porõesdopassado.com.br. No dia 24 de março de 1887, um cidadão de Rio Verde escreveu ao jornal Goiás, na edição desta data: estamos rodeados de índios que nos ameaçam pelos lados de Jataí, Caiapó, que é a atual Caiapônia, e no caminho que vai desta localidade à capital, que naquela época era Vila Boa, hoje cidade de Goiás. No caminho já assassinaram 2 homens e flecharam outro, matam para roubar. Formam uma verdadeira quadrilha de salteadores de estrada. Essa era a situação descrita pelo cidadão de Rio Verde 8 anos antes da emancipação político-administrativa de Jataí. Jataí só se tornou município em 31 de maio de 1895. São 9h37. Vamos agora às principais notícias desta manhã, Giorgio. O pastor Arilton Moura, apontado como um dos líderes do gabinete paralelo do Ministério da Educação, pediu R$15 mil para intermediar a transferência de recursos da pasta para a Prefeitura de Bonfinópolis, que é uma cidade da região metropolitana de Goiânia. O episódio foi relatado pelo prefeito da cidade, Kelton Pinheiro, do Cidadania, e, segundo ele, ocorreu no início de 2021. O chefe do executivo conta que recusou a proposta e seu requerimento para a construção de uma escola no município nunca andou. Kelton afirma que, após conceder uma entrevista a uma emissora, um funcionário da empresa disse que conhecia pastores que ajudavam municípios a conseguir recursos relacionados à educação e perguntou se o prefeito tinha interesse no contato. A gente que está representando o município sempre tem interesse em buscar todas as novidades para a cidade. Passei meu contato para ele, diz. O prefeito conta que teve breve encontro com os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos em Goiânia, oportunidade em que eles disseram, segundo o prefeito, que o nome do gestor seria colocado em uma lista de visita ao ministério. De acordo com Kelton, uma pessoa que se identificou como funcionário do MEC entrou em contato pelo WhatsApp e pediu o nome e o CPF do prefeito e de seu acompanhante na visita.
As informações são do jornal O Popular. E o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, busca se afastar do ministro Milton Ribeiro da Educação, envolvido em acusações que podem configurar tráfico de influência, e afirmou que as explicações dadas pelo titular da Educação até o momento não foram suficientes. Por outro lado, Sóstenes buscou blindar o presidente Jair Bolsonaro, que é do mesmo partido. Diz que a menção ao chefe do executivo no áudio seria apenas uma prática da política, de fazer referência a autoridades mais gabaritadas em diálogos para mostrar influência. O ministro Milton Ribeiro vem sendo pressionado após o surgimento de indícios de um esquema informal de obtenção de verbas envolvendo 2 pastores sem cargo público. Na gravação, o ministro diz ainda que isso atende a uma solicitação de Bolsonaro e menciona pedidos de apoio que seriam supostamente direcionados para a construção de igrejas. A atuação dos pastores junto ao MEC foi revelada anteriormente pelo jornal O Estado de São Paulo. O prefeito Gilberto Braga, do PSDB, do município maranhense de Luiz Domingues, afirmou que um dos pastores que negociam transferências de recursos federais para prefeituras pediu 1 quilo de ouro para conseguir liberar verbas de obras de educação para a cidade. A invasão russa ao território ucraniano completa 1 mês nesta quinta-feira, ainda sem sinal de grandes avanços nas negociações para o fim da guerra. Hoje, as Forças Armadas da Ucrânia divulgaram que um navio russo foi destruído no porto de Berdiansk, que fica a 750 quilômetros da capital ucraniana e é controlado pela Rússia. O Ministério da Defesa da Rússia não mencionou em seu relatório matinal a perda do navio, mas disse que unidades do exército russo assumiram completamente o controle da cidade de Izium, na região de Kharkiv. A informação não pôde ser verificada de forma independente. Para a Ucrânia, os principais alvos da Rússia continuam sendo a infraestrutura militar e civil nas regiões de Kiev, capital do país, e Chernihiv, no norte ucraniano, além de Kharkiv, segunda maior cidade ucraniana no leste. São 9h42. Vamos agora às notícias da Câmara, Giorgio. O vereador Marcos Patrick solicitou à Enel a extensão da rede de energia elétrica na Avenida Ribas Marques, entre as ruas 9 e 15, no bairro Colmeia Parque, e na Avenida W7, entre as ruas 3 e 19, no Jardim Goiás. Sabemos que é dever de estados e municípios zelar pela segurança de sua população, lembrou ele. Dessa forma, tornam-se imperiosas essas extensões de redes elétricas, visto que os pontos mencionados estão totalmente no escuro, facilitando a ação de criminosos e colocando as pessoas que ali residem, trabalham e trafegam em constante perigo. O vereador Durval Júnior requereu à administração municipal o recapeamento de toda a extensão da Rua 2, no setor Bela Vista 2. Os tributos e os encargos incumbidos à população devem ser remetidos a estes, em forma de bem-estar, segurança, saúde, trafegabilidade, educação, etc., declarou o parlamentar. A malha asfáltica aplicada naquela via já não atende ao que se objetiva, pois está com diversos buracos e fissuras. O simples remendo não será suficiente para que se cumpra o aumento da vida útil do asfalto e, consequentemente, para cessar de forma definitiva os impasses enfrentados pelos moradores. O vereador Deusair Parente propôs ao Executivo a realização do mutirão da saúde em Jataí, em parceria com a Câmara Municipal. Ele lembra que durante a realização do programa Alego Ativa, em 27 de novembro de 2021, houve grande procura por atendimento médico, mas muitas pessoas não foram atendidas. Ressaltando que, em razão de as cirurgias eletivas terem ficado suspensas durante a pandemia, a necessidade de atendimento médico foi acumulando-se durante esses quase 2 anos, resultando na grande busca
percebida na ocasião da alégoativa, afirmou. O vereador Carlinhos Canzi solicitou à Prefeitura que seja regulamentado o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública municipal. Ele reitera que as licitações são o meio pelo qual a administração pública efetua a aquisição de serviços e compras de forma transparente, igualitária e competitiva, obtendo não só a melhor proposta, mas serviço de qualidade e bom preço. São 9h45, então vamos ao primeiro intervalo do Manhã CMJ de hoje e rapidinho voltaremos com o boletim de tecnologia e informática. Hoje com a estreia de Thalisson Novaes. Thalisson Novaes hoje sai ali de trás dos bastidores e vem aqui para frente das câmeras para apresentar o boletim de tecnologia e informática ao lado de Lívio Costa. Então não perca logo depois do nosso intervalo, Giorgio. De Brasília, futuro da nação. Essa é Jataí, a capital da produção. 2 safras por ano, novo polo de inovação. Essa é Jataí, a capital da produção. Terra de oportunidades, de belezas naturais. Maior produtor de grãos de Goiás. Uma cidade que não para de crescer. Jataí vive um momento de plena expansão comercial e industrial, gerando diversas oportunidades para empresas, investidores e empreendedores explorarem o seu potencial econômico. Uma cidade no coração do Brasil, que liga o norte ao sul do país. Uma das áreas mais expressivas de afloramento do aquífero Guarani, com grande número de nascentes e chuvas regulares. Grande potencial para a geração de energia limpa. Jataí tem vocação para um ensino de qualidade. Grande potencial turístico com inúmeras belezas naturais e águas termais de 40 graus. Centro Regional de Eventos. Uma cidade que proporciona qualidade de vida aos seus moradores e visitantes. Jataí caminha a passos largos para se transformar em um polo tecnológico. O município se destaca na produção de alimentos e é referência no país, além de proporcionar um ambiente totalmente favorável para a integração, aquicultura, agricultura, pecuária e silvicultura. Em sua economia se destacam as grandes indústrias do agronegócio. Conheça Jataí e se surpreenda com o potencial da capital da produção para gerar lucros, riquezas e qualidade de vida. Essa é Jataí, a capital da produção. Terra de oportunidades, de belezas naturais. Maior produtor de grãos de Goiás. Prefeitura de Jataí, conectada com o futuro. A procura pelo e-título tem explicação. É que o título de eleitor digital é prático e está recheado de novas funcionalidades. Entre elas, a de possibilitar o cadastro como mesário voluntário e a checagem de débitos eleitorais. A versão atualizada do aplicativo foi lançada em julho para tablets e smartphones.
Com o app, a Justiça Eleitoral economizou R$40 mil, já que reduziu a quantidade de impressão de títulos físicos e certidões. Os mais de 500 mil eleitores que fizeram o download do app de julho até agora também deixaram de gastar cerca de R$11, o custo médio para ir até um cartório eleitoral. A economia total para os cidadãos passa dos R$5,5 milhões. Você também vai perceber que o aplicativo ficou ainda mais seguro. Passou a exigir uma senha de acesso e não exibe mais a foto do eleitor em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Mas em breve, a imagem poderá ser inserida com autorização do eleitor. A gente deve evoluir o documento para que para que o eleitor insira esses dados no momento que está fazendo a emissão ou em algum momento durante a utilização do dispositivo, né, do aplicativo. Seja numa validação biométrica, para a exibição da foto, seja no preenchimento de dados biográficos que vão aparecer depois no título emitido. Essa é a ideia. E com isso a gente preserva de forma mais adequada os dados do eleitor, né? E não para por aí. A expectativa é de que até as eleições o e-título também tenha uma central de notificação. Se você receba notificações gerais sobre a eleição, informações que sejam relevantes para o dia do pleito, e isso só vai estar disponível se você efetivamente baixar o documento e estiver com ele no dia da eleição. Bom dia a todos, estamos aqui mais uma vez com o nosso boletim de tecnologia. Hoje a estreia de Thalisson, nosso companheiro aqui que trabalha aqui na Rádio TV como designer, faz produção, faz uma série de coisas aqui na TV. Editor de imagem, editor de vídeos. Além de conhecer de tecnologia. Então nós trouxemos ele aqui para somar mais ainda com o seu conhecimento jovem. Fala aí, Thales, qual é o seu papel aqui? Bom dia a todos os internautas. Então, a gente desempenha um pouquinho de tudo, né? Mas a minha principal função aqui é a questão de edição, junto com o nosso diretor de transmissores, né? Mestre Jorge. Mestre Jorge, isso aí. Mas a gente está aqui à disposição também para apresentar sobre tecnologia, né? Junto com o mestre Lívio, o senhor da tecnologia. Que isso, rapaz. Ver o que a gente pode apresentar pro pessoal aí, né? Beleza. Bom, nós trouxemos aqui hoje para vocês um fato que está muito em voga aí, está direto, né, acontecendo. Nós trouxemos pela nossa área, né, a guerra cibernética paralela entre Rússia e Ucrânia, né? Porque antes de começar os ataques reais, né, com tanques, com armas e tudo, teve a guerra cibernética, né? Por exemplo, semana antes do ataque militar da Rússia escalarem para a atual intensidade e força de destruição em terra, a Ucrânia já era alvo de ações no ciberespaço. Já é realidade um novo tipo de conflito, a guerra híbrida. Além de tanques e mísseis, os hackers agora são parte integral da ofensiva que visam desmantelar a infraestrutura de um país e gerar choques de efeitos psicológicos na população. No dia 27 de fevereiro, 3 dias depois, né, que começou o ataque, o encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoly Trak, disse que o site oficial da embaixada, que fica sobre a infraestrutura de internet do governo ucraniano, e os e-mails dos funcionários estavam fora de operação devido a ataques cibernéticos maciços. Tati disse que a embaixada está respondendo aos contatos pelas suas próprias redes sociais. Ou seja, eles não têm mais como usarem, né, o serviço, porque foi alvo de ataques dos hackers russos. Com esse ataque aí da Rússia, a gente viu que foi o principal gatilho, né, para o começo da guerra, porque foi onde
O tipo de vírus que eles usaram para acessar os computadores dos ucranianos, né, foram um tipo que ataca o disco, e eles puderam obter localizações, pontos estratégicos de ataque da Rússia. Então, os primeiros ataques foram feitos através do conhecimento que eles adquiriram, né, durante esse ataque cibernético. E a gente pode ver através dos radares, né? Radares, antenas de TV, de rádio, comunicação. Isso. Foram os principais locais de ataque. Aeroportos também, né, Lívio? Justamente. Então, através disso... em 2014, inclusive, eles criaram chama-se ransomware, né? É aqueles vírus, é tipo de um vírus que entra no seu computador e apaga seus dados. Ele não sequestra para te cobrar depois. Esses são outros tipos. O que eles criaram foi um que entrava dentro dos servidores deles, dos computadores deles, e apagava os dados, né? E na época, foi em 2014, saiu o NotPetya. Inclusive, ele influenciou economicamente no país inteiro, inclusive, né? Empresas de transporte náutico não teve como fazer organizar toda a infraestrutura de logística, de desembarque, de embarque. Então teve uma série de problemas, né? Um exemplo que hoje, por exemplo, é o malware Whispergate, que vem agindo desde meados de janeiro e tem similaridade com o NotPetya, que até hoje permanece como uma das campanhas maliciosas mais perigosas e abrangentes de todos os tempos. A praga que rodou o mundo em 2017 foi fruto de uma operação de guerra cibernética justamente da Rússia contra a Ucrânia e levou prejuízos globais de mais de 10 bilhões de dólares para empresas e órgãos públicos. A Maersk, que é uma das grandes empresas de transporte náuticos, marítimo, uma das maiores empresas, né, globais de logística, foi uma das mais atingidas e chegou a ver portos parados e sistemas travados, sem a possibilidade de receber novas remessas. Companhias como a FedEx também foram atingidas, com foco sobre a operação de distribuição e remessas, ficando claro ainda que o NotPetya tem acabado se disseminando em massa para todo mundo. Inclusive teve discussões, né, sobre isso, sobre esse vírus, porque ele atingiu vários servidores de várias empresas. Eles ficaram totalmente cegos, né? Eles não viam, cegos, né? Principalmente os ataques, né? Os primeiros ataques, eles não conseguiram nem prever onde seriam, né? Justamente. Esse Whispergate age como um ransomware, né? Como a gente tinha dito, mas é voltado à destruição de arquivos e sistema, em vez dos sequestros das plataformas em troca de resgate. O foco é, como dito, minar a estrutura e derrubar plataformas conectadas. É uma campanha maliciosa que, de acordo com especialistas americanos, pode estar relacionada ao ataque contra a cadeia de suprimentos, com fornecedoras de tecnologia e empresas de suporte sendo atingidas e disseminando a solução para seus clientes, né? É um das formas de ataques que está acontecendo. E, Lívio, colocando em relação às empresas prejudicadas aí, como você citou, vale ressaltar também, né, que o maior avião de carga do mundo foi construído na Ucrânia e estava no aeroporto onde foi atacado, né, no galpão, e foi destruído. Era o Antonov 225, como você também citou, o rapaz que fazia parte aí da empresa, até me esqueci o nome. Mas eles acreditam, né, que esses dados, essas coordenadas, de onde estava esse avião, também podem ser sido recolhidos através desse vírus. Justamente. E horas antes de Putin declarar guerra à Ucrânia, a Agência da Cibersegurança e Infraestrutura do Governo dos Estados Unidos, a CISA, né, no sigla em inglês, emitiu um comunicado às empresas do país para que se preparem e tomem medidas de defesa contra golpes assim. O temor é de ataques colaterais contra agentes estrangeiros que estejam envolvidos no conflito, com as autoridades apontando diretamente a ação de possíveis ataques russos atingindo fora das suas fronteiras, né? Isso acaba acontecendo porque tem muitas empresas do mundo inteiro
que têm contato comercial com o país, né? E uma das formas de eles minarem isso é impossibilitar que isso aconteça, né? Foi algo surpresa para eles, né? Eles não previam que o primeiro ataque poderia ser cibernético. E ficaram de mãos atadas, porque tanto as transações bancárias, eles ficaram 24 horas sem poder fazer transações e sem ter o controle de bens, de bancos. Então, eles ficaram totalmente de mãos atadas mesmo. Inclusive, até foi um grupo russo, que não é nem do governo russo, é um grupo de hacker fora, disseminou muito, mandaram uma série de avisos, mensagens via celular para os próprios ucranianos, dizendo que os bancos não funcionariam, não tinha como tirar dinheiro. Ou seja, e era notícia falsa, né? Gerando desinformações e levando ao público ao pânico, né? Ao caos, né? O que aconteceu de muita gente se evadir do país por desespero com relação a isso, né? Porque hoje em dia a gente se vê totalmente ligado à internet. Hoje você praticamente não vive sem internet. Imagina você perder. Dependente da tecnologia. Totalmente dependente. Tanto para eles lá, né? Porque a única comunicação que eles tinham era de rádio. Isso. Né? E era de próximas. Justo, das redes sociais, né? Conversar com os parentes. Totalmente cegos e surdos. Eles não tinham controle de nada, nem transmitir para a população. Porque até onde a gente sabe, a gente não é treinado para a guerra, né? Então eles não sabiam nem o que eles deveriam fazer. E a partir dos primeiros ataques, a gente pôde ver que o pessoal ficou tão desesperado que a primeira coisa que eles recorreram foram a comunicação que eles não tinham e depois aos bancos e supermercados, né? Então a gente pôde ver que foi uma situação totalmente desesperadora. O fato de não ter internet. E a Rússia, a própria Ucrânia, já tem um histórico de muita desinformação, né? De muita mentira em torno dos fatos. Então isso é muito, muito perigoso e gerou, né, uma série de problemas no próprio país, né? Inclusive quando acho que foi esses mesmos hackers, eles jogaram nas redes deles lá, por mensagem inclusive, que o próprio presidente tinha se evadido do país, que ele tinha fugido, tipo assim. E aí já pensou o caos que no caso o seu próprio presidente, o próprio líder fugir do país, assim? Então isso aí aconteceu muito nessa guerra tecnológica, cibernética, principalmente a desinformação e a mentira, né? As fake news que eles inventaram para que tivesse esse caos e acontecesse o que aconteceu praticamente, né? Muita gente sumindo ali, né? A visão, seguindo aqui, a visão do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o ataque contra opositores estrangeiros podem variar de pequenas tentativas de negação de serviço até golpes mais pesados contra a infraestrutura crítica. Enquanto o governo afirma ainda não ter indícios de operações desse tipo estão em andamento, a análise também serve de alerta, principalmente diante do envolvimento do país na questão e nas ameaças de Putin. E já falou diretamente que aqueles que tentarem intervir no conflito com a Ucrânia também pode se tornar um alvo. Ou seja, não é via bélico praticamente, né? O que ele quer dizer, deixar bem assim no ar, e que eles podem ter consequências cibernéticas. E o que traria o caos, né? Muito grande. Principalmente, igual o Thales falou, nas redes sociais, nos bancos, e qualquer tipo de muita gente desprotegida, né? Eles não, porque não tem como eles. Outra coisa que não tem como eles preverem é o que eles têm nas mãos em relação a ataques cibernéticos, né? Porque eu acredito que esse ataque à Rússia foi mesmo que um teste, né? Porque é uma coisa que não tem costume de acontecer, né? Então, quem está despreparado em relação a bancos, eu não falo em relação à segurança bélica dos Estados Unidos, mas eu falo mais em relação a bancos, empresas. Aquilo que atinge... É a Bolsa, né? A Bolsa, principalmente, né? Porque o principal está lá, pode desencadear aí vários prejuízos a várias pessoas. Justamente isso me fez lembrar, na época do Plano Real, quando a ministra... Como é que era o nome dela? Do Collor?
A Zélia Cardoso de Mello. Isso. Inclusive, o plano Collor, né? Que o real já é do tempo do Itamar Franco. É verdade. Eu estava vendo um documentário esses dias, inclusive a entrevista era com a Lília Vintfib, contando a história da entrevista dela com a ministra. E aí, o interessante é que a ministra não sabia o que estava falando, nem sabia como é que era esse plano, não sabia explicar nada. Inclusive, no documentário, ela falava, né, que tinha 2 dias sem dormir e tudo. Bom, mas enfim, no momento que foi anunciado o bloqueio da poupança, até eles ainda mostram, foi um caos nos bancos. Todos querendo tirar o dinheiro antes que fossem presos. Então, assim, imagina... Isso foi um fato real e um fato que acontece. Agora, imagina uma mentira, né, dizendo que o banco já não vai funcionar mais. Ou seja, todas as suas economias, todo o seu dinheiro, a sua forma de sobreviver, né, porque ninguém sobrevive sem ter pelo menos um mínimo. Se fosse hoje em dia, provavelmente as redes congestionariam, os sites dos bancos cairiam todos, né, com só do boato anteceder esse fato, né? Justamente. Então imagina o pânico que a população, né, da Ucrânia passou e passa até hoje, né? Porque existe muita desinformação. E aí, inclusive, por exemplo, qual seria o impacto, né, dessa guerra no Brasil, principalmente essa guerra cibernética, né? Enquanto gangues e cybercriminosos russos já atingiram empresas de destaque no Brasil, como foi o caso da Atento, atacado pelo ransomware do grupo Lockbit, a ideia geral é de que os ataques digitais não devam se aproximar tanto do nosso país, enquanto quadrilhas de malware, como serviços, devem continuar ativas, e isso representa sim um perigo. A guerra em si deve gerar impactos econômicos no nosso país. E essa, pelo menos, é a visão da imprensa nacional, que fala na queda da bolsa e no aumento do preço do barril de petróleo, como elementos que devem contaminar ainda mais a economia brasileira. Nós vimos aí, né, nas redes sociais, né, o barril do petróleo subiu, foi às alturas, depois baixou um pouco, né, o dólar, pelo menos o dólar nosso tinha subido um pouco, agora já caiu. Então, assim, é preocupante, mas não chegaria alguma coisa tão significativa ou tão maliciosa, né, no Brasil com relação a esses ataques. Então, ainda bem, né, porque senão nós estaríamos com sérios problemas. Isso, bom, inclusive, antes de começar, eu queria ter passado para vocês a causa da guerra, né? A causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o que deu o start, né? Entre as principais razões apontadas estão a expansão da OTAN pelo leste europeu, a possibilidade de adesão da Ucrânia à aliança militar, a contestação ao direito da Ucrânia e à soberania independente da Rússia, e o desejo de Vladimir Putin de restabelecer a zona de influência da União Soviética. Ou seja, o fato principal foi a OTAN. Então, essa investida causou esses grandes problemas. E aí foi que surgiu essa guerra cibernética, né, entre a Rússia e a Ucrânia. Esse foi o maior problema, né, encontrado. Os efeitos psicológicos da guerra cibernética, a ideia militar, se desnortear o adversário, vem servindo de base das ofensivas hackers nessa guerra. Derrubar a rede de celular e internet tem como objetivo aquilo que a gente falou, instaurar o pânico ao impedir que a população de um país sob ataque se comunique. O objetivo é criar confusão e fazer com que as pessoas se sintam perdidas, disparar em massa desinformação. É parte de uma guerra psicológica para minimizar as chances de os ucranianos terem uma reação. Foi o que aconteceu nos últimos dias, né? Nos últimos dias aí que tem acontecido, teve muita desinformação, inclusive até hoje você vê vídeos, né? Inclusive eu estava comentando até com o Francisco um vídeo do próprio Zelensky, né? Onde ele fez um vídeo na frente de um parlamento deles lá, de um palácio deles lá,
Isso. Só que é raro no chroma key, né? Mas eu acho que o intuito dele é mostrar que ele está confiante, que ele ou seja, quer dar força para a população dele, fazendo como se estivesse ao ar livre, né? É uma forma de mostrar. Mas ele estava no estúdio, igual nós aqui. Nós temos aqui, na realidade, um pano verde atrás de nós, mas o Jorge, com a sua mágica, ele consegue colocar um cenário. Então, houve essa falha ali na transmissão do presidente da Ucrânia. Né? Justamente. E isso é uma forma de desinformação também, né? Então é isso. É o que a gente tinha... justamente. O Jorge mostrou ali como é que funciona, né? Justamente. Ali o nosso cenário real. E agora com o chroma key funcionando. Beleza, é isso aí. Bom, essa foi uma matéria que a gente trouxe. Nós temos outra matéria aqui para passar para vocês, que é o fato que aconteceu agora nesses últimos dias, o bloqueio do Telegram pelo STF, né, empretada pelo ministro, determinada, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, de uma forma unilateral, né? Ele sozinho tomou essa decisão, né? Tem lá seus motivos. Eu, por exemplo, tenho as minhas reservas com relação a esse ato, mas ele determinou o bloqueio, né? E, inclusive, uma das questões que se refere a isso, que o bloqueio do Telegram pelo Alexandre de Moraes pode ser ineficaz na prática, né? A suspensão do serviço pode ser burlada por usuários. E isso diz um especialista, né? Especialista em direito digital e cibersegurança, ouvidos pela Folha, inclusive essa matéria da Folha, avaliam que faltam bases jurídicas que sustentem o bloqueio e que, mesmo com a suspensão dos serviços, o aplicativo pode facilmente ser acessado pelos usuários por meio de mecanismos que ajudam a burlar esse tipo de impedimento. Eles foram ouvidos antes dessa decisão, que nos últimos meses passou a ser cogitada diante da negativa de retorno da empresa às autoridades do Brasil. Procurados nessa sexta-feira 15 passado, né, mantiveram a mesma avaliação. O aplicativo está no centro de polêmicas envolvendo justiça brasileira. O Telegram, que não possui representação no Brasil, costuma dificultar a colaboração com os governos de diversos países, né? Hoje o bloqueio do Telegram no Brasil dificilmente encontra respaldo na legislação e poderia ser pouco efetivo por conta da forma que os usuários podem burlar o bloqueio da internet. O pesquisador do Centro de Ensino de Pesquisa da Inovação FGV, o Guilherme Klafke, da Fundação Getúlio Vargas, que deu esse detalhe, né, com relação a essa forma de burlar. Segundo ele, não existe uma lei que criminalize a conduta dos usuários de aplicativos como o Telegram, especialmente no que se refere à desinformação. Não é pacífico que exista lei que autorize bloqueio do aplicativo. Tanto não é pacífico que o Supremo ainda não terminou de julgar as ações sobre o bloqueio do WhatsApp, que também foi uma das redes sociais, dos aplicativos que eles querem bloquear, que também não cumpre algumas decisões judiciais, alegando que tinha uma criptografia de ponta a ponta. Ele explica que está previsto no Marco Civil da Internet que, em caso de crime, a plataforma tem o dever de remover o conteúdo. O especialista também cita que o Código de Processo Penal e as leis de investigação da organização criminosa também prevêem que as plataformas compartilhem informações com a justiça em casos que envolvam a segurança pública. Entretanto, este não seria o caso do Telegram. Não existe o crime de desinformação, o tipo penal. O que existe é uma infração na legislação eleitoral
que você comete quando divulga fatos subitamente inverídicos durante o processo eleitoral, que ainda nem começa, né? Isso é o que o especialista afirmou. Solano de Camargo, presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo, avalia como inconstitucional um bloqueio total do Telegram no país. Segundo ele, banir o uso da plataforma é medida exagerada e desproporcional e vai contra a liberdade de expressão de todos os usuários. Camargo argumenta que a medida terá como efeito apenas empurrar os internautas brasileiros para outras plataformas. O bloqueio seria como fundo a existência de algum grupo de discussão nos quais poderia ter ocorrido algum ilícito eleitoral. Mas isso não quer dizer que as ferramentas como um todo sirvam para o crime. Para Camargo, é inconstitucional porque derruba a comunicação de mais de 50 milhões de usuários brasileiros por conta de possíveis crimes cometidos por poucas pessoas. O princípio da Constituição é que as decisões precisam ser proporcionais e razoáveis. Do ponto de vista tecnológico, a medida também não funciona de acordo com Marcos Antônio Suplício Júnior, especialista em cibersegurança da Escola Politécnica. Tem jeitos de fazer e nenhum deles vai funcionar, avalia. O básico seria bloquear via DNS, porque não funciona. Porque os usuários podem simplesmente trocar o servidor DNS, só usar um de fora do Brasil e vai conseguir voltar a utilizar. Então esse foi um das medidas que o Alexandre tomou, que não tem base jurídica para que continue. Mas como o cara do Supremo Tribunal Federal, ele está tentando, jogando, mas assim, é inconstitucional de acordo com diversas matérias que inclusive eu procurei. Todos falam que é inconstitucional o que ele está fazendo. E agora é esperar, né? O que pode acontecer. Inclusive o Telegram já bloqueou aquilo que ele pediu, mas não bloqueou o Telegram, né? Parece que ele revogou, né? Ele voltou atrás. Depois que o Telegram atendeu a solicitação, ele revogou. É bom que já serviu para alguma coisa. O Telegram agora vai ter representação no Brasil, né? Justo. E repetindo o que fez na Alemanha, né? Depois de ser enquadrado pela justiça local, ele também se adequou às leis daquele país europeu. Justamente. Então eu quero agradecer aqui ao Lívio e ao Thalisson Novaes também, que ele teve que sair aí por um imprevisto. Logo na sua estreia, ele teve que sair antes devido a um imprevisto. Não pôde ficar até o fim, mas fez uma grande estreia, né, Lívio? Sim, perfeito. Agora, na próxima, nós estaremos aqui juntos de novo, inclusive trazendo como seria para você, por exemplo, acessar, vamos supor que o Telegram ou o WhatsApp fosse bloqueado, e a gente vem trazer para você uma forma de como você faria isso, conexão com ele. Continuar usando os aplicativos. Sem problema nenhum. Muito bem. Eu agradeço também, né? E bom dia a todos. Bom dia para você. São 10h17, Jorge. Então daqui a pouco a gente volta com um boletim, resumo esportivo com Paulo Sérgio PC, Wellington Cândido e Genilson Pereira. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral.
Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Assim como os vírus, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas usam novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos falsos. Você já ouviu falar de deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie. Procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A você, internauta, que nos acompanha através das imagens da TV Câmara, bom dia para você, seja bem-vindo a mais um resumo esportivo, entrando no ar a partir de agora com muitas informações para você que é amante do esporte. Hoje, comigo nos estúdios, nos acompanhando aqui, participando com a gente, ele, Genilson Pereira, seja bem-vindo. Bom dia, PC, bom dia, Wellington Cândido. Eu gostaria inicialmente de parabenizar a cidade de Iporá pela essa merecida campanha. Essa conquista, para a cidade foi uma grande conquista, conseguir aí uma vaga na Copa do Brasil de 2023, né, PC? Exatamente. Então, parabéns à cidade de Iporá, parabéns à equipe de Iporá, parabéns à sua diretoria, prefeito e toda a comunidade da cidade de Iporá. Tá aí, o Wellington Cândido, os nossos palpites apostando nos times pequenos pelo Brasil afora os campeonatos estaduais, até que agora nós não podemos falar que nós ficamos atrás, né, do nosso amigo Francisco Diná Pedrosa. Rapaz, dessa vez eu estava até conversando com ele em off aqui. Bom dia a todos, bom dia, Genilson. Enfim, eu estava até conversando com ele em off, né, e a gente comentando a respeito, eu falei, olha, dessa vez o Francisco Diná realmente não acertou, né? Dessa vez foi o Wellington Cândido e o nosso amigo PC sem ser Diná. Sem ser tiro de nada, né? Genilson, você falava agora dessa grande campanha do Iporá, o Iporá que estava desacreditado no início do Campeonato Goiano, reabilitou e está mostrando não só para o estado de Goiás, mas para o Brasil, que realmente é um time de competitividade. Jogou ontem fora de casa contra o Goiás na Serrinha, venceu o jogo por 3-2, foi um grande jogo e o azar do Iporá, inclusive, Genilson Pereira, foi um gol contra, porque senão tinha ido para as penalidades. Nós temos que ressaltar o contexto da obra, né? A campanha do Iporá, como você colocou, o Iporá que teve as atitudes da diretoria. O Iporá, quando estava com 2 pontos, estava com 5. Naquele momento, a diretoria agiu. Coisa que não aconteceu em Jataí. Agiu, trocou o comando técnico, a equipe reagiu, tirou o Everton Goiano. Já foi treinador em outras épocas do Iporá, deu certo, mas nesse ano não deu certo, o time não deu liga. E as coisas andaram. O Iporá hoje conseguiu uma belíssima resultado, uma belíssima campanha, com brilho, com merecimento a campanha do Iporá. Hoje o Iporá vai disputar uma Copa do Brasil. Importantíssimo. Uma série D no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, ele tem um calendário. E quanto ao jogo, eu vi muitos comentários. Futebol você não pode analisar só para um jogo. Já falando, o Goiás, que esse time na série B vai ser bate-bola. Não é o Goiás. Não é. O atleta com uma campanha nova
já vai voltar para a Série B. Não é assim. O Goiás ontem é o jogo do Iporá. O Goiás começou o jogo com 2-0. Você colocou muito bem aqui. O Goiás poupou vários jogadores ontem, entendeu? Não foi um jogo de grande interesse da equipe do Goiás. Mas não vamos tirar o mérito do Iporá, não. O Iporá venceu com autoridade, com méritos, entendeu? Mas não quer dizer que o Goiás poupou alguns jogadores. O Goiás, que esse time do Goiás não é o que me parece que vai buscar mais 6 peças para a Série A. Então não podemos tirar esse mérito daqui do Iporá, não. Também não. Nós separamos aqui com a nossa produção, né, os melhores momentos aí, os melhores momentos do jogo do Goiás e Iporá, essa grande partida, um jogo eletrizante que aconteceu ontem, e a gente falava sobre isso, que dentro de campo praticamente não existe favoritismo em uma semifinal do Campeonato Goiano, é o que aconteceu ontem. Vamos acompanhar aí. Já pensou, PC, se fica o 2-2 e o Iporá tira o Goiás nos pênaltis? Exatamente. Tipo assim, exatamente o que a gente via ontem mesmo, porque o time do Iporá estava jogando em uma velocidade, com um fôlego em campo dos jogadores, todo mundo se esforçando com o coração no bico da chuteira, e aí o azar do Iporá foi o gol contra. O futebol você não pode ter menosprezo, não. Quer dizer, o Goiás com 2-0, poupou vários jogadores, não, esse aqui tá ganho. Então, futebol, se a gente sempre fala, teoria é uma coisa, lá a prática é totalmente diferente. E outra coisa, Genilson, tem que respeitar também o time, o adversário. É um adversário, dentro de campo, dentro das 4 linhas, é o jogo da vida dos caras do Iporá. Exatamente, e ontem, mais uma vez também, tem que destacar aqui, né, o centroavante Pedro Raul, do Goiás, que é um grande jogador, chegou, encaixou bem na equipe do Goiás, junto com o Nicolas, 2 praticamente artilheiros do Goiás, que está ali na grande área e que tem feito os gols que o clube precisa em todos os jogos, inclusive ontem também uma partida decisiva do Goiás, exatamente, Pedro Raul marcou o seu gol também. Eu gosto muito do Pedro Raul, desde a época do Atlético, quando o Atlético conseguiu acesso, ele foi um dos artilheiros, depois posteriormente foi pro Botafogo do Rio, fez um brasileiro pelo Botafogo, um brasileiro bom, fez alguns gols, e aí foi pro futebol asiático. O futebol asiático não tem muita noção. Agora, para mim, foi uma grande contratação, vai ajudar em muito a equipe do Goiás. Então tá aí, com esse resultado, o Goiás mesmo perdendo o jogo, o Elton Tanto está classificado, e aí nós temos Goiás e Atlético na final do Campeonato Goiano. Lembrando que para o time do Iporá foi uma grande conquista. O Iporá vai participar em 2023 da Copa do Brasil, como a gente falava aqui, o Elton Canto, de times pequenos como Tuntum, como o Globo, Nova Venécia, e agora em 2023 nós temos o Iporá, um time do interior de Goiás, participando da Copa do Brasil, o que é muito importante. A partir de agora, a diretoria do time do Iporá já se preparar para 2023 entrar bem na Copa do Brasil e conseguir aí pelo menos passar para a segunda fase, até a segunda, terceira fase da Copa do Brasil, que com certeza com a premiação trará aí muitos resultados positivos, porque o time vai ter condição financeira de disputar até um campeonato goiano aí nas próximas com muito mais estrutura. E uma Série D de brasileiro também, né? Também na Série D. E um time também que estava praticamente caminhando para o rebaixamento. No início do campeonato. No início do campeonato, do Goianão. A imprensa chegou a falar, o Iporá caminha a passos largos rumo à Série B do Goianão. É isso. E tá aí, essas informações do Campeonato Goiano. Vamos para o Campeonato Paulista. Jogo de ontem, o Elton Canto, a gente falava sobre os grandes clubes de São Paulo e a gente traçava aqui os times que praticamente chegariam na semifinal e provavelmente os favoritos para a final do Campeonato Paulista, e consagrando aquilo que a gente falou aqui nas edições anteriores, Genilson. O São Paulo jogou ontem com São Bernardo, uma cocada 4-1 em cima do São Bernardo. O Bragantino, que a gente vinha falando desse time do Bragantino, que é um time realmente que está mostrando a que veio no Campeonato Paulista, fez um grande campeonato brasileiro no ano passado e ganhou o jogo ontem por 1-0, leva vantagem também para poder entrar aí para as finais do Campeonato Paulista. Um outro jogo, o Palmeiras, que enfrentou o Ituano, lógico, absoluto, líder de chave, pontuação lá em cima, muito distante do segundo colocado no Paulistão, venceu o Ituano ontem por 2-0, e aí hoje acontece o jogo do Corinthians e Guarani. Então nós temos aqui já em vantagem São Paulo, Bragantino e Palmeiras. Em um outro jogo que acontece hoje, a gente falava do Corinthians, os 4 que estaria brigando pelas finais do Campeonato Paulista. Realmente tá dando aquilo que a gente estava prevendo, né? Na realidade... Podemos jogar de repente na Mega Sena, né? Estamos acertando, né? Estamos acertando. Os times realmente aí de nomes, né? Os cabeças que estão realmente fazendo uma belíssima campanha aí no campeonato.
estão se destacando, isso já todo mundo realmente já sabia dessa situação. Até falamos que o confronto mais difícil seria esse de hoje, mais equilibrado. O adversário do Corinthians desse aí, para mim, é o adversário mais difícil desses outros. Aí até agora deu a lógica. São Paulo, a reação do São Paulo, favoritaço do Palmeiras, que para mim é o grande da equipe de São Paulo. Bragantino, que está medindo hoje de igual para igual com a grande força do futebol paulista. E o Corinthians também é favorito hoje contra o Guarani. Mas é o adversário mais complicado que o Corinthians pegou, é o Guarani. O Elton Cândido, falando em Corinthians, né, o atacante Jô com problemas com a diretoria, o Genilson ainda Pereira. Tá jogando? Atacante Jô, jogador que está mostrando indisciplina, multado pelo time do Corinthians. A diretoria fez uma reunião com ele, não aceitou as justificativas dele, acabou multando ele em 2 dias por faltar aos treinos de domingo e segunda-feira. Ele que estava aí sentiu ali uma dorzinha na coxa, estava em tratamento médico, aí o cara desapareceu do CT, Joaquim Grava, não compareceu aos treinos, e aí a gente lembra também, Genilson Pereira e o Elton Cândido, de histórias do Jô já no Corinthians, que já foi multado outras vezes. Teve anteriormente, quando lá no meio da pandemia, o Wellington, ele, de acordo com o clube, não poderia sair do clube, participar de reuniões, aglomerações, e ele, juntamente com o Otero, na época, jogador do Corinthians, foram para um resort, aí beberam cachaça e misturou com muita gente, foi punido pelo clube por essa indisciplina. Depois, em um jogo importante do Corinthians, pela decisão, né, que o Corinthians enfrentava, em um jogo decisivo, o Jô entrou em campo em desacordo com o regulamento do clube, calçando uma chuteira de cor verde, que não agrada o time do Corinthians, que consta, inclusive, no regimento interno. O jogador tem que entrar em campo de acordo com o que ele assinou no contrato para o clube. O torcedor do Corinthians vai pensar o jogo com chuteira verde? Pensa exatamente. Ele é o torcedor de quem? Foi punido também por isso, e agora aconteceu dele desaparecer, pessoal do clube entrando em contato, ele não respondeu, aí faltou aos treinos. Quando apareceu, foi feita uma reunião, ele acabou multado novamente, inclusive com a participação do técnico do Corinthians, o Vitor Pereira, que não aceitou as justificativas do jogador Jô. É um jogador já de fim de carreira, 35 anos de idade, é um jogador que já passou por vários clubes, mas agora, se caso ele sair do Corinthians, vai ter que jogar num time intermediário, porque os grandes clubes brasileiros não têm interesse nesse tipo de jogador, principalmente pelo estilo que está jogando o Jô e pela idade avançada. O futebol moderno que está hoje, de velocidade, o Jô não joga mais. Nem na sua grande fase, ele já é um jogador lento. E agora esse extracampo dele sempre foi complicado. Eu acredito que no Corinthians não joga mais. Vai só aguardar o término do contrato e tchau. Que vai até final de 2023. Aí que é o problema. Aí o problema maior é que o Genilson frisava essas questões aqui em edição anterior, em que o clube fica pagando um jogador um salário alto do jogo por muito tempo sem entrar em campo, não produz para o time. Como que faz um contrato com um jogador dele? 35 anos hoje, tem muita gente que joga com 35 anos. O cara se cuida, o cara é profissional. O exemplo disso é Daniel, está na seleção. O cara é profissional. Agora o Jô já é o biotipo dele, já é um jogador lento, em grande fase. Agora já com certa idade, e esse extracampo dele que é ruim, agora o complicado é a gestão do Corinthians fazer um contrato com um jogador desse até 2023. Quer dizer, ou empresta agora, faz um empréstimo com um time de Série B, o Corinthians rachar o salário, pagar metade, o time pagar metade, que no Corinthians praticamente não joga. Não tem como. Ele não acompanha mais a velocidade do futebol do Corinthians, não. Ele ficou. Jogador lento, plantado, não movimenta, não busca bola, não sai da marcação. Então, você observa o Jô em campo, realmente é como você fala. É menos assim, um. Exatamente. É um posto lá na frente. Eu fico até pensando. É menos um em campo. Eu fico até pensando o seguinte: como é que passa na cabeça de um jogador entrar de chuteira verde? Se o clube dele é alvinegro. Não, e o grande rival do Corinthians é o Palmeiras, de Exatamente. É provocação. Provocação, exatamente. Porque tem um contrato, tem que cumprir o contrato até o final, provavelmente. Né? E aí, salário alto. E aí, um jogador como o Jô, né, nessa situação, principalmente por questão de indisciplina, praticamente não tem interesse dos clubes grandes com jogador nesse estilo. Além de não estar jogando praticamente nada em campo, não estar rendendo em campo. Ele vai ter um mercado na Série B. Talvez, né? Algum time de Série B pode contratar ele. Exatamente. O time de Série A não tem mais mercado, não. Tá, e do campeonato paulista, vamos falar um pouquinho do campeonato paranaense. Ontem teve jogo, Genilson Pereira, e a gente falava sobre Atlético Paranaense e Curitiba, deu o coxa.
Ganhou por 2-1 o jogo de ontem. Um outro jogo aqui acontece hoje, né? O Operário vai enfrentar o Maringá às 20 horas. O Curitiba, no segundo jogo contra o Atlético Paranaense, é no domingo às 16. E o Maringá volta a enfrentar aí o Operário no domingo às 18 horas. Esse aqui, o Campeonato Paranaense. A lógica aqui, né, do Atlético Paranaense e Curitiba. Curitiba venceu o jogo fora de casa, quer dizer, 2-1, tem um gol de vantagem para este segundo jogo. A preparação do Curitiba, hoje, é assim, eu vejo até melhor que o Atlético. Curitiba é recém-chegado à Série A, voltou, está de volta à Série A, fizeram alguns investimentos interessantes. Esse Aleph Man que está no Goiás, está no Curitiba hoje. E o Atlético perdeu um jogador importantíssimo. Até perdeu o Nicão, perdeu outros vários jogadores importantíssimos, contratou o Pablo e o atacante da de São Paulo, que era do Santos lá também, que me falhou o nome aqui. 2 jogadores que estão em baixa no São Paulo, reserva do São Paulo. O Pablo está de volta ao Atlético Paranaense. Então o Curitiba, mas antes da bola rolar, mesmo assim, se eu fosse apontar um favorito, eu ainda ia apontar o Atlético. O Atlético tem sido o time das grandes decisões. Mas dentro de campo a rivalidade é muito grande. O Curitiba foi melhor. Mas para mim ainda está em aberto. Tá, e do Campeonato Paranaense para o Campeonato do Rio Grande do Sul, Gauchão 2022, o Ipiranga, né, venceu ontem o Brasil de Pelotas, fez 3-1 nesse jogo aqui, né, e o primeiro jogo, Brasil de Pelotas contra o Ipiranga, o Brasil de Pelotas venceu o jogo. E a gente dizia aqui sobre esse Ipiranga, né, que estava dando trabalho no Campeonato Gaúcho, está aqui mostrando sua força, Genilson. É o futebol, vai consolidando. O futebol do interior, principalmente. No Rio Grande do Sul, você não conhece outra equipe, eu não sei, o Grêmio, Internacional e Juventude. O Brasil fez uma campanha razoável na Série B, agora começa a surgir Ipiranga, São José, tem mais algumas futebol do Rio Grande do Sul. Então vai consolidando, vai criando força, vai fazendo alguns investimentos, vai consolidando uma base boa e começa a dar trabalho para os grandes. Em um outro jogo, Elton Cano, nós tivemos ontem, né, o Internacional e Grêmio. O Grêmio jogou em casa, né, perdeu o jogo para o Internacional por 1-0, mas no cruzamento de resultados o Grêmio se classifica. E no final do jogo, né, uma confusão generalizada. Os jogadores do Internacional partiram para cima da arbitragem, né, os jogadores ali, inclusive empurrando o árbitro, né, querendo mais tempo para o jogo. Eles que tinham feito um gol só, eu acho que se o árbitro ali acrescentasse mais 5 minutos de jogo, não ia mudar o resultado, que eles precisariam ainda de mais 2 gols para levar a decisão para os pênaltis. E isso não aconteceu, e os jogadores reclamaram, aquele empurra, aquela falta de corporativismo e até de disciplina, né, Wellington? Na realidade, eu até pergunto para vocês aí, o Genilson, que já foi até jogador de futebol, quando o juiz ele termina uma partida, você já viu ele voltar atrás? Não, acabou. Pra que aquilo ali? O que vai adiantar? O jogo só termina quando o apito final do juiz. Apitou final, acabou. Não vai resolver aquela vez ganhada. Isso é tentando justificar uma fase que vem arrastando o Internacional. Não resolve. E a rivalidade com o Grêmio é muito grande, mas não justifica nada disso, não. Não mudou o resultado, na realidade. Essa que é a verdade. E tá aí, já está marcado, então, definido aí a final, né, do jogo aqui, o primeiro jogo da final, são 2 partidas, ida e volta. O Ipiranga vai enfrentar o Grêmio no sábado, às 16h30, e o segundo jogo, né, o Grêmio enfrenta o Ipiranga, o Grêmio que joga em casa, né, no sábado aí, às 16h30 do dia 2 de abril. Já pensou? Quem falava antes aqui do Gauchão Mineiro agora tem uma merda, ele pode complicar um pouquinho. O Gauchão é só Grêmio Internacional, não tem como. Agora surge o Internacional, fica fora de uma final do Gauchão e entra o Ipiranga e Grêmio. Olha como que é o futebol. Como que as coisas do Internacional, as mudanças, as constantes mudanças de treinador. Eu acho que o Abel Braga, que está no Fluminense, fez uma boa campanha, fez um bom trabalho no Internacional e foi demitido. Eu acho que injustamente. Aí começou a contratar os gringos. Gringo. Olha o resultado. Ainda foi tirado da final pelo o seu maior rival, que é o Grêmio. É aquela história, o Grêmio é o favorito, mas se dentro de campo a gente não sabe, né? Hoje pega da nós não somos também loucos de falar assim, quem é quem na final do Gauchão? Grêmio e Ipiranga. Você fala, o Ipiranga é favorito, não tem como, né? Mas aí, igual você falou, vai pra dentro de campo. Pode foi o que aconteceu ontem com o time do Goiás.
Tá aí, no Campeonato Mineiro, também em sua semifinal, ontem teve rodada e o Tombense jogou frente ao América Mineiro, venceu o jogo por 3-1, e o Democrata jogou com Vila Nova e perdeu em casa por 2-1, esse resultado do Campeonato Mineiro na semifinal de ontem. Aqui está se desenhando também os grandes aqui para uma final de campeonato. O Cruzeiro, né, também está aí, e o Atlético Mineiro, Genilson. Atlético Mineiro não tem como você dizer outra coisa, no seu favorito. É o elenco do Atlético Mineiro, para mim o melhor do futebol brasileiro hoje. Melhor time hoje, que no momento a produção do Atlético é a melhor do futebol brasileiro. Elenco, tempo de elenco que para com o Flamengo. Mas ainda eu acho que está acima um pouquinho dos demais. E o Cruzeiro, com essa renovação, com essa reformulação, com essa venda que parece que não concretizou ainda definitivo do Ronaldo, mas já deu nova imagem para a equipe do Cruzeiro, já deu nova postura. É um clássico complicado, um clássico de rivalidade, mas realmente se pintar os dois, eu acho que o Atlético para mim é o favorito. Aí, Atlético Mineiro e também o Cruzeiro que está aí reabilitado, né? Aí com os investimentos do Ronaldo Fenômeno, inclusive negociando com a diretoria, aquela questão de discussão de colocar os 2 CTs do clube na negociação do contrato, mas o time está rendendo, o Wellington Cândido. É um investimento que chegou, deu ânimo, deu moral aos jogadores. O Ronaldo Fenômeno, que é uma referência mundial como jogador de futebol, qual como nome, pessoa, né, como empresário, como investidor, realmente é um cara, né, que tem essa facilidade de estar em campo. Inclusive ele faz questão de participar ali das reuniões. Quando o time está em treinamento, ele faz visitas, incentiva os jogadores e tem trazido resultado para o time do Cruzeiro. É verdade. Mas me parece uma situação que surgiu aí, parece que ele está meio em dúvida, né? Parece que ele não sabe se ele pega realmente o time, se ele vai envolver ali ou não. Não consegue fechar essa parceria. Não consegue, parece que não está muito no garantindo ele. É a garantia, que é uma garantia igual a Exatamente. Né? E não tem como você fazer um investimento em torno de 400 milhões de reais no time do Cruzeiro e você não ter um retorno de garantia. Porque, na verdade, o que o Ronaldo quer é só colocar como garantia os 2 CTs no contrato para que ele faça os investimentos com segurança e ele está correto. Não tem como você jogar dinheiro ao vento. Essa é a grande realidade, né? E tá aí. Mas o Cruzeiro, mesmo com esses problemas de diretoria, essa questão de contrato do Ronaldo, né? A compra do clube, tem desempenhado aí o seu papel em campo, praticamente com incentivo do Ronaldo, que tá aí praticamente abraçando todos os jogadores e a comissão técnica. E tá vindo, tá chegando, né? É a melhor coisa no futebol, PC, é o jogador se sentir seguro. Pelo tudo que passou o Cruzeiro, o jogador sem receber, hoje não. Vai treinar e ver o Ronaldo. Nós temos aqui alguém nos amparando, que nos dá força, nos dá o pagamento em dias. Isso já rende o dobro. E aquele jogador que está com pagamento atrasado, não vê presidente, entrando na Justiça do Trabalho, é o que mais tem. Aí. E para a gente finalizar o bate-papo do Resumo Esportivo aqui, quero trazer aqui sobre as datas e horários já definidos do Campeonato Paraense. Tem os 4 já aqui que vão decidir, viu, Genilson Pereira? As semifinais do Campeonato Paraense, né? Nós temos aí o Remo, o Paysandu, o Águia de Marabá e o Tuna Luso. O Tuna Luso aí, que conseguiu aí essa façanha de classificar na semifinal. Tuna Luso. É os tradicionais de lá, né? Remo, Paysandu, Tuna, esse Águia do Marabá. Águia de Marabá. Esse é o mais desconhecido, né? Os outros 3 eu já mais. Principalmente Remo e Paysandu é o clássico. Sempre, o Remo sempre participa da Copa do Brasil, sempre tá nas finais lá do Campeonato Paraense. E no sábado, neste sábado, a Tuna Luso recebe aí no Estádio Souza, né? A partir das 15h30, vai enfrentar então esse primeiro jogo. E no domingo, o Águia enfrenta aí o Paysandu no Estádio Zinho de Oliveira, às 17 horas, né? E as partidas voltam aí a acontecer no meio da semana, na terça-feira que vem. O Remo vai medir força aí contra o Tuna Luso no Baianão, às 20 horas. E na quarta-feira é a vez aí do Paysandu enfrentar o Águia no Curuzu, aí também a partir das 20 horas. Aqui, dá para se arriscar aqui quem será os finalistas? Eu arrisco dizer que será Remo e Paysandu, pela tradição das 2 equipes. Pela tradição, concorda, Wellington? Eu tô com o Genilson aí, porque realmente ele anda acertando muitas coisas. O que pode complicar um pouquinho é essa Tuna Luso. Esse pode complicar um pouquinho. Eu inclusive ia dizer isso aqui, que eu vou apostar na Tuna Luso, tá? Isso, agora nessa classificação, e aí a gente vai trazer o resultado aqui. Esse Águia do Marabá eu acho que não complica não. Agora essa Tuna Luso pode complicar, mas ainda vou ficar com ele e Paysandu.
Então tá aí, gente. Um bom dia para você, Wellington. Bom dia, Genilson Pereira. Obrigado por você estar com a gente aqui em mais um resumo esportivo. A gente volta amanhã trazendo mais informações para você, internauta. Bom dia e até amanhã. A procura pelo e-título tem explicação. É que o título de eleitor digital é prático e está recheado de novas funcionalidades. Entre elas, a de possibilitar o cadastro como mesário voluntário e a checagem de débitos eleitorais. A versão atualizada do aplicativo foi lançada em julho para tablets e smartphones. Com o app, a Justiça Eleitoral economizou R$40 mil, já que reduziu a quantidade de impressão de títulos físicos e certidões. Os mais de 500 mil eleitores que fizeram o download do app de julho até agora também deixaram de gastar cerca de R$11, o custo médio para ir até um cartório eleitoral. A economia total para os cidadãos passa dos R$5,5 milhões. Você também vai perceber que o aplicativo ficou ainda mais seguro. Passou a exigir uma senha de acesso e não exibe mais a foto do eleitor em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Mas em breve, a imagem poderá ser inserida com autorização do eleitor. A gente deve evoluir o documento para que para que o eleitor insira esses dados no momento que está fazendo a emissão ou em algum momento durante a utilização do dispositivo, né, do aplicativo. Seja uma validação biométrica para a exibição da foto, seja no preenchimento de dados biográficos que vão aparecer depois no título emitido. Essa é... 10h45. Vamos agora às últimas notícias do Manhã CMJ desta quinta-feira, dia 24 de março de 2022. O governo estadual e a Organização das Voluntárias de Goiás, a OVG, oficializaram ontem a inclusão de 5 mil novos bolsistas no Programa Universitário do Bem, o ProBem. Com a entrada destes estudantes, que já receberão o valor retroativo referente a janeiro, o número de pessoas beneficiadas com a política pública no primeiro semestre deste ano sobe para 12 mil. O ProBem busca aumentar o acesso ao ensino superior através do Cadastro Único, CAD Único, Banco Nacional de Dados para identificar famílias em situação de vulnerabilidade social. Hoje, alunos e alunas de 230 municípios de 69 diferentes cursos e distribuídos em 94 instituições recebem o benefício. São ofertadas bolsas parciais, 50% do valor da mensalidade, com limite de R$ 650, e bolsas integrais, 100% do valor, limitadas a R$ 1.500. Para estudantes de medicina e odontologia, o aporte financeiro sobe para R$ 2.900, bolsas parciais, e R$ 5.800, bolsas integrais. A CCR Aeroportos começa hoje, quinta-feira, a ser a responsável pela administração do aeroporto de Goiânia. O contrato assinado em evento na capital goiana foi firmado com o governo federal em outubro de 2021. A concessionária pagou R$ 754 milhões em leilão. Além disso, também nesta quinta-feira, o grupo assume a operação em São Luís, no Maranhão, e em Teresina, no Piauí. A companhia já administra outros 9 terminais e na próxima semana vai assumir outros 3. De acordo com a CCR, o investimento previsto nestes 15 aeroportos é de R$ 4 bilhões e 800 milhões ao longo dos 30 anos de concessão. Goiás tem 35.143 eleitores adolescentes com título de eleitor, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, de fevereiro de 2022.
O número é menor do que o total de eleitores com 16 e 17 anos nas últimas 7 eleições nacionais, quando são escolhidos o presidente da República, o governador, senador, deputado federal e deputado estadual. São 10.563 pessoas aptas a votar com 16 anos e 24.580 com 17. Nessa idade, a pessoa não é obrigada a votar. A escolha é facultativa antes de completar 18 anos. O percentual de fevereiro do eleitorado adolescente em Goiás é de 0,99% do total de 4.722.011 pessoas com situação regularizada do título de eleitor no estado. Vale lembrar que a data para deixar em dia a situação e poder votar no dia 2 de outubro vai até 4 de maio. O requerimento pode ser feito via internet no site do TSE. De olho no estímulo à participação dos adolescentes nas eleições, o deputado Virmondes Cruvinel, do Cidadania, apresentou um projeto de lei que prevê a criação de uma campanha em Goiás para conscientizar a população jovem do estado sobre a importância do voto. Com o título de eleitor nas mãos, os jovens de 16 e 17 anos terão a oportunidade de expressar sua visão de mundo por meio do voto. Como a grande maioria deles está nas escolas, tem condições de ajudar a sociedade a investigar e escolher os melhores candidatos. As informações são do jornal O Hoje de Goiânia, que é um outro jornal da capital do estado. São 10 horas e 50 minutos. Termina aqui o Manhã CMJ de hoje. Estaremos de volta amanhã a partir das 9 horas e 30 minutos. Um bom dia para todo mundo e até lá.